Gente, com um currículo assim do Brian, eu fico até com vergonha de ter sido convidada. Não sei o que eu falo aqui. Nada, nada disso, nada disso. É um prazer. Eu que me sinto honrado de estar com você, Jacira, de estar com todos vocês. É um prazer imenso compartilhar esse momento e, obviamente, primeiro as damas, né? Então, nós vamos ter o prazer de ouvir pacientemente e alegremente Jacira falar e terei muito gosto em ouvi-la e aprender com ela. Eu vou falar e aí o Brian corrige tudo depois, tá bom? Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, muito bom mesmo estar aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho da ABC2, eu acho que é um trabalho muito relevante, muito bom e importante. Eu estou muito honrada de estar aqui, ter sido convidada para estar nesse espaço, especialmente com o Brian, que é um pesquisador, um professor que eu admiro tanto, de estar dividindo aqui a mesa. E vou tentar falar de linhas gerais de coisas que estão no meu livro. E eu não estou brincando, não. Realmente, o Brian ele vai aprofundar mais. Eu sou uma pseudoteóloga, né? Eu não tenho graduação em teologia, né? Agora eu estou fazendo especialização em teologia do Novo Testamento. E eu me interesso muito por teologia, mas eu não cheguei a fazer seminário, né? Então, o Brian me corrija aí se eu falar alguma besteira. Bem, sobre a questão do racismo, eu acredito que tem uma coisa que a gente precisa levar em conta com relação a como o racismo funcionou aqui no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura e foi um dos países onde houve o mais longo processo de escravatura. Eu sou formada em contabilidade e no final do meu curso eu tinha um interesse em estudar sobre a contabilidade no período da escravidão. Algumas pessoas acham que a contabilidade é uma ciência exata, mas está errado. Na verdade, a contabilidade é uma ciência social aplicada. Ela se aplica à realidade e às necessidades da sociedade. Então, a forma como a contabilidade é feita numa instituição pública é diferente de como a contabilidade é feita numa instituição particular ou em uma ONG, por exemplo. A forma como a contabilidade era feita nos tempos primitivos é diferente da forma como a contabilidade é feita nos tempos atuais. E o meu interesse era estudar a contabilidade no período da escravidão. Porque no período da escravidão, os negros escravizados, eles eram considerados judicialmente mercadoria. Então, eles eram civilmente, né, eles eram contabilizados em diversos locais, seja a partir dos navios, né, das pessoas, do capitão do navio, a partir do momento que pegava eles lá, capturava eles, né, lá na sociedade africana e os trazia, então contabilizava-se, e essas contabilização, né, os negros africanos eram contabilizados como investimento, eles eram mercadorias, era o estoque daqueles mercadores. E aí, quando eles chegavam aqui nas Américas, né, depois de um longo período de viagem, eles chegavam aqui nas Américas e os senhores de escravos, aqueles que compravam, né, desses mercadores de escravos, desses traficantes, desse tráfico negreiro, os senhores de escravos também contabilizavam as pessoas, os negros africanos, como suas mercadorias, como seus estoques. Então, os negros africanos, eles estavam na composição da contabilidade lá, do patrimônio daqueles senhores de escravos. Então, esse foi o meu interesse de pesquisa. A ideia era tentar entender como os seres humanos eles foram desumanizados e tratados de fato como objeto. E aí, quando a gente entra na teologia, a gente consegue perceber que essa visão é justamente aquilo que a gente vê o oposto da Bíblia, né? Porque a palavra diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, e isso significa que todas as pessoas têm dignidade e valor, apesar de sua cor, do seu gênero, ou de sua nacionalidade.
Então, as mulheres têm dignidade pelo simples fato de serem humanas e não devem ser destratadas. O machismo é pecado por causa disso. As pessoas de diversas cores têm dignidade pelos fatos de serem humanos e pelo fato do racismo favorecer ou desfavorecer algumas pessoas. Isso seria pecado, porque é tratar com acepção de pessoas. Então, esse contexto de desfiguração da imagem e semelhança de Deus é o nosso interesse enquanto cristãos, né? Então, durante esse período da escravidão, foram feitas várias teorias para sustentar, né? Martin Luther King, ele fala que não tem como ele falou em uma entrevista que ele concedeu à BBC News, poucos anos antes dele ser morto, a BBC News estava fazendo uma entrevista com várias personalidades, vários ativistas pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. E aí fez também com o Martin Luther King, e nessa entrevista, Martin Luther King, ele fala do histórico de escravidão e a realidade negra dos povos povos africanos que estavam nos Estados Unidos, dos descendentes, no caso, né, dos povos africanos nos Estados Unidos. E aí ele fala que é impossível você fazer uma coisa ruim por muito tempo sem você racionalizar isso. Então, o período da escravidão foi justificada de diversas formas. Então, houveram ideologias racistas que sustentaram isso, pseudociências, como a cranometria, que dizia que o crânio das pessoas negras era mais semelhante aos crânios dos macacos, a partir aí da teoria de Darwin, do evolucionismo, enfim, dizendo que assim não teria problema de escravizá-los, afinal de contas, eles seriam seres humanos inferiores. E também houveram várias outras justificativas morais, justificativas culturais, dizendo que a cultura branca era superior à cultura negra, né? E os negros africanos seriam seres inferiores. E também houveram justificativas religiosas, mitos como assim o mito lá do filho de Cã, do filho de Noé, perdão, da descendência de Cã, né, Canaã, em Gênesis 9, aonde Noé, ele fica bêbado, e aí quando o filho dele, o Cã, ele vê ele na sua nudez, e depois quando Noé ele fica sóbrio, ele amaldiçoa a descendência de Cã, e a partir dessa visão, aí alguns cristãos racistas, né, criaram de que a pele escura teria sido criada por Deus, e Deus amaldiçoa a África, e a consequência visível disso seria a pele escura. Então, as pessoas negras seriam amaldiçoadas por Deus. Então, a partir dessas visões, dessas cosmovisões, aí, dessas ideologias, foi sustentada a escravidão por muito tempo. E aí nós chegamos aí na abolição da escravatura, estou correndo, né, claro, porque a gente não tem muito tempo, com a abolição da escravatura, não foi resolvido, na verdade, o problema, não houve uma integralização das pessoas negras à sociedade brasileira, e é sempre importante se lembrar que existe uma África antes da escravidão, existiam reinos, existiam sociedades, existiam relações comerciais, inclusive, e essas pessoas foram tiradas brutalmente pelo império, né, que estava aqui no Brasil, foram lá e pegaram essas pessoas que estavam tendo suas relações familiares, suas relações comerciais, enfim, e trouxeram aqui ao Brasil. Mas, quando acabou a escravatura, quando eles, né, soltaram os negros lá com a Lei Áurea, não houve uma prontidão aí de realmente reinserir aí as pessoas negras, ex-escravizados na sociedade brasileira. Com isso, nós temos uma consequência aí de escravidão, da escravidão brasileira, com relação ao racismo na sociedade, e esse racismo se percebe principalmente numa escala econômica, digamos assim, nas posições de base da sociedade, sejam as pessoas mais pobres, sejam as pessoas mais abaixo da pobreza, elas têm cor, e as pessoas que estão em posições de serem pessoas ricas e pessoas que estão em classe média alta, enfim, são pessoas brancas, né? Então, é como se houvesse um Jim Crow à brasileira, né? Um separatismo mesmo, um apartheid, né? De lugar de branco no lugar do negro, e o lugar de negro é sempre um lugar de subserviência, é sempre à margem,
fruto aí dessa não integralização das pessoas negras de forma plena na sociedade brasileira. Então, quando a gente olha as posições de liderança da nossa sociedade, elas são ocupadas majoritariamente por pessoas brancas, por homens brancos, e as posições de subserviência nos empregos, onde não dá boas condições de existência, estão ocupadas por pessoas pretas e pardas, né? Então, à margem da sociedade estão as pessoas pretas e pardas. E esse racismo, ele cria barreiras para que haja realmente um se livrar dessas amarras, né? É impossível se falar de meritocracia em um país desigual, porque as oportunidades não são iguais para todas as pessoas. Então, eu vou encerrar rapidinho assim, né, porque depois a gente vai bater um papo e o Brian aí vai melhorar aí as coisas que eu falei. Brian, é com você. Primeiro, uma boa noite a todos e todas. Um prazer imenso ouvir Jacira, ter o prazer de compartilhar com ela dessa mesa, desse dia tão importante para a nossa reflexão. Mando a todos um abraço. Agradeço o convite ao Jonatas Carrati, meu grande amigo, que me convida e, obviamente, eu não poderia faltar ao convite do meu amigo. Não obstante, aqui na França seja já quase meia-noite, mas é um prazer. Nós podemos compartilhar. Eu gostaria de falar um pouco com vocês nesse dia a respeito de uma perspectiva do cristianismo brasileiro diante do racismo contra corpos negros e negras. Obviamente, nós não vamos esgotar em 20 minutos ou 25 minutos o tema, é impossível, mas eu quero colocar pelo menos algumas questões para provocá-los a refletir a respeito do cristianismo e como o cristianismo confronta, ou como o cristianismo lida, ou como os cristãos historicamente lidam com o racismo, quais são os fundamentos do cristianismo que ajudam a pensar a questão do preconceito étnico e também do próprio racismo. Bom, o cristianismo, em suas origens, ele era a religião dos oprimidos, do acolhimento dos fracos, dos abatidos, dos desprovidos de terra, dos etnicamente discriminados, dos dominados, seja pelo Império Egípcio, seja pelo Império Romano. O fato é que o cristianismo, nas bases, seja do judaísmo, religião cuja história tradicional começa com nômades desprovidos de terra e em condição precária, vivendo em peregrinações no tempo dos patriarcas, e depois vivendo na escravidão e denunciando a tirania da escravidão. Nós vemos lá, no antigo Israel, a culminância é a libertação da condição escrava, no que a gente chama de Êxodo. Nesse sentido, o Deus da Bíblia, ele aparece, no Êxodo em particular, como o Deus que subverte a lógica piramidal do Deus Faraó. Se as divindades do Império Egípcio legitimam a estratificação social, a desigualdade, a assimetria, Yahvé, o Deus de Israel, ele não é apenas sensível à oração dos escravizados, mas ele também lidera um plano para libertar os escravizados das garras de seus opressores. Logo, conforme o texto bíblico, a ideia da constituição do povo de Israel é a ideia da constituição de uma nação que seria a luz para outros povos e revelaria, assim, por meio da sua própria história, o caráter de Yahvé. Assim sendo, a noção de igualdade e da proteção dos mais vulneráveis está na base das leis que servem de sustentáculo para as relações sociais do antigo Israel e se tornam, essas bases, parte do culto a Deus. Yahvé não deveria ser reconhecido na imagem de ídolos de barro, feitos por mãos humanas, mas ele seria vislumbrado na pessoa do próximo e na história do seu próprio povo. Amar a Deus implica, portanto, em amar e cuidar do outro, em viver uma relação solidária e fraterna com as pessoas. O relato bíblico, ele mostra que os hebreus foram vítimas do imperialismo, um intrincado e estável balanço de forças do Antigo Oriente Próximo.
E se isso aconteceu no primeiro momento por causa da escravidão no Egito, num segundo momento isso aconteceu por meio dos exilamentos, seja com os assírios, depois seja com os próprios babilônios, eventualmente até mesmo com os persas. Há, portanto, na história das relações internacionais do antigo Israel, uma tentativa de compreensão da opressão e de superação dessa opressão por meio da resistência. Nós temos no próprio registro histórico do antigo Israel o registro de uma guerra de guerrilha, a revolta dos Macabeus. E as bases do imaginário construído nessa história marginal, a história da guerra dos Macabeus, é fundamento, inclusive, para a constituição da figura de Jesus, uma figura messiânica que estende a ideia de marginalidade e também de esperança de redenção para os oprimidos e discriminados para todo o universo, a partir de uma perspectiva escatológica que amplifica, mantendo, contudo, a noção de paz e a noção de não violência, rompendo assim, portanto, com o ethos da reação violenta contra a violência cometida. Mas um outro caminho para a subversão da condição escrava, da condição subalterna, da condição assimétrica. Ao ler a história de Jesus, ao conhecer a sua história, nós encontramos um crucificado sob as ordens dos romanos, e a ressurreição, que é a doutrina cristã fundamental, que ressignifica um sentido de martírio e mostra o cristianismo como uma religião incompatível desde os seus primórdios com a opressão, com a supressão de liberdades, ou mesmo com a existência da desigualdade movida por xenofobia ou por diferenças étnicas. Não só mais os judeus, mas todos os povos, raças, tribos e nações, em suas distinções, mas com igual dignidade, que passam a partilhar da esperança da dignidade para todos, que passam a compreender a si mesmos como objeto da libertação que Deus proporciona para aqueles que são encarcerados, no preconceito, na discriminação, nos resultados e subprodutos de uma relação imperialista. Há uma remissão dos punidos, há uma redenção dos marginalizados. O cristianismo se torna uma religião, com o tempo, perseguida e rechaçada pelo Império Romano, que não compreende sua mensagem. E aqui nós temos o problema do cristianismo brasileiro. Somos um país de esmagadora maioria cristã, e ao mesmo tempo nós somos um país que é não só desigual, mas também profundamente racista. Como é possível que essa combinação aconteça de cristianismo, que tem tais bases que eu acabei de apontar, e o cristianismo prático brasileiro, que se constitui como um cristianismo permeável à ação do pecado do racismo? Essa questão nós precisamos resolver. Não pretendo resolvê-la ou respondê-la de forma cabal hoje. Mas o fato é que há elementos que silenciam uma tradição baseada no amor, na compaixão, que neutraliza a busca da justiça em favor da manutenção das desigualdades, que violentam ainda hoje mulheres e homens negros. Podemos perceber, em relação ao problema brasileiro em particular, saindo da esfera da avaliação das origens cristãs e das origens judaicas do cristianismo, indo agora para a análise do caso brasileiro, que nós temos um problema que é conhecido como racismo estrutural, mas que esse nome, em minha opinião, não é um nome muito adequado, porque ele ainda evoca o estruturalismo, e no estruturalismo há problemas. Talvez, se queremos manter o nome estrutural, devemos pensar em estrutural, estruturado e estruturante. E nós vemos um curso, um caminho no racismo que se manifesta no Brasil, que vai do desemprego ao assassinato, da cadeia à escola e vice-versa. Consultando Elias Scottson, nós podemos observar que o preconceito não é uma questão necessariamente individual, de desapreço pessoal, mas ele se torna racismo quando ele envolve todo o tecido social. A sociodinâmica do estigma se inscreve numa relação dinâmica instável que se dá entre um grupo dominante e um outro grupo subalternizado. Desse modo,
é notório e necessário perceber que há recursos de poder investidos por um grupo específico, isso não brota do nada, isso brota das ações, das práticas sociais, que são impostas essas ações contra outro grupo para impor a condição de subalternidade, muitas vezes aproveitando a naturalização dessa subalternidade. Logo, no caso do racismo, o que nós podemos chamar de racismo, para além do mero preconceito, é que ele tem marcas presentes no tecido das relações sociais, impondo uma condição prévia para os corpos que performam dentro desse tecido social. Por isso, não é possível falar de racismo reverso. Há possibilidade de preconceito de qualquer pessoa com qualquer pessoa. Mas a condição étnica num ambiente, num contexto racista, ela é previamente a própria praxis. Ou seja, já é como uma marca que o indivíduo carrega. Se o racismo tem a ver com a performance linguística, é o sotaque, o chamado chibolete, como dizem os linguistas. Se é relacionado à cor da pele, você tem a cor da pele como um elemento distintivo. Se é relacionado a algum outro marcador étnico, esses marcadores étnicos, eles constituem um elemento que previamente influi na maneira como os corpos performarão e como as assimetrias prejudicarão ou beneficiarão determinados grupos étnicos em detrimento dos demais. Então, já indo para o final de minha fala, quando nós vemos Clóvis Moura, que é o pai da sociologia negra no Brasil, ele diz que o racismo é um dos sustentáculos ideológicos da expansão que acaba atingindo, da expansão imperialista que atinge não brancos. E o construto racialista fornece não só narrativa de dominação, que justifica o sistema colonial, mas também legitima o tráfico negreiro no primeiro momento justificando e depois negando como tendo sido de certa forma grave. Isso vai se tornando uma verdade no interior de uma comunidade que partilha um certo idioleto de grupo, fazendo com que o racismo estrutural pareça que é naturalizado e qualquer denúncia de racismo é vista como um crime em si mesmo, porque seria como se o racismo surgisse porque se fala do racismo, e não que ele surgisse porque ele é praticado. É mais ou menos, mal comparando, como se tem uma torneira gotejando água, é como se alguém dissesse que para a torneira parar de gotejar água, basta você dizer que não tem água nenhuma gotejando. E obviamente, é um absurdo dizer para quem diz vamos fechar a torneira. Não, basta você fazer de conta que não existe água gotejando que ela para de gotejar. Obviamente não vai parar de gotejar. Da mesma maneira, o racismo, quando ele existe, e ele existe, com condições conjunturais, não basta parar de falar no racismo ou parar de denunciar as suas práticas para que a água pare de gotejar. É preciso fechar a torneira. E fechar a torneira implica em ações de combate ao racismo. Obviamente, eu encerro minha fala dizendo que, dentre as muitas coisas que eu posso dizer, uma das ações fundamentais para compreender o cristianismo como um caminho para a superação do pecado do racismo é, primeiro, entender que o cristianismo, que tem no seu substrato histórico uma trajetória de combate ao racismo, ou de superação do racismo, ou superação das assimetrias baseadas em traços étnicos, também o cristianismo medieval e moderno, especialmente, acabam incorrendo na busca por hegemonia, e não na busca pela vida em amor. Por isso nós temos cristãos que acenderam fogueiras, que promoveram a escravidão, que lideraram morticínios, que justificaram a xenofobia, que ressignificaram perniciosamente as tradições, que entendem o governo de Cristo, que deveria ser para a promoção de amor, misericórdia e paz, se torna um domínio temporal sob bases imperialistas, ética cristã, que deveria ser protetora da dignidade dos corpos ofendidos por relações desmesuradas e opressoras, vai se tornar não uma ética transformadora, mas uma etiqueta cujas bases estão na necessidade de fiscalizar hábitos, disciplinar corpos e justificar preconceitos.
Logo, se nós queremos combater o racismo, eu penso que o caminho é recorrendo à memória cristã de superação das desigualdades e da injustiça, porque as próprias narrativas bíblicas mostram esse caminho, mostram um Deus que se ocupa e se preocupa com os corpos dos discriminados, dos violentados, e ao mesmo tempo aponta e aponta para o pecado que isso constitui e chama o seu povo para ser parceiro da sua ação de transformação da realidade. Logo, não será um ambiente extra a nós, buscando as agendas secularizadas, que muitas vezes servem de desculpa para a construção de corpos dóceis e que, por causa da sua dificuldade, se tornam vulneráveis à manipulação em favor de causas que são causas simpáticas socialmente. Eu acho muito mais importante os cristãos encontrarem a sua própria trajetória, a sua própria história, e a partir da sua própria história, pelo exemplo de Jesus e pelos muitos exemplos da caminhada de Javé com o seu povo, conseguir dar uma resposta eficaz para o pecado do racismo e não incorrer no pecado duplicado do racismo unido com o cristianismo que se torna não cristão. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o convite e estamos aqui à disposição para conversarmos sobre o tema. Então, gente, vamos abrir para perguntas. Sem dúvidas, a fala de ambos dão muito tema para a gente perguntar a eles para expandirem. É um tema que tem muito a ser debatido. E vou aproveitar agora. Quem quiser, só levantar a mão, que a gente vai criando uma fila e a gente vai dando a palavra a vocês. Eu vou começar, tá? Vocês apontaram muito quanto mesmo deram justificativas até mesmo teológicas, né, do racismo, pessoas usando-se da igreja, até mesmo da teologia para justificar o racismo. Então, é evidente que é um tema que a gente tem que estar vigilante no seio da igreja. E eu vi que até um tema que a Jacira tem um e-book, né, que é sobre essa parte mais prática. O que é que vocês acham que podem ser boas práticas e como pensar isso na vida em igreja, né? Porque, pelo menos na minha realidade, não vejo que é um tema tão debatido assim, não é alvo de muita preocupação, mas sem dúvidas é um problema que está se manifestando a todo momento, não só dentro da igreja, mas em toda a nossa sociedade. Tem que começar falando do tema, né? Isso é importante, né? A igreja vê esse assunto como se fosse um assunto dos secularizados, como se fosse um assunto das pessoas de fora. É um assunto politizado, então é um assunto de um determinado espectro político, por isso que a igreja não deve se envolver. Essa é uma posição muito, desculpem a expressão, muito burra da nossa parte, porque nós precisamos oferecer alternativas com relação às questões que existem no mundo. Existem várias questões, existem vários problemas na nossa sociedade, e o cristianismo deve se envolver com a cultura, trazendo a luz do evangelho, trazendo a mensagem de Cristo aplicado às questões cotidianas, questões contemporâneas, as questões que estão no seio da sociedade. E a questão com relação ao cristianismo é como o próprio Brian falou, a essência do cristianismo é uma essência de combate às intolerâncias, de combate às injustiças. A mensagem do evangelho é uma mensagem de confronto ao pecador com relação ao seu pecado. E o racismo é um pecado também, é um pecado contra a criatura, mas também é um pecado contra o Criador. É um pecado contra a criatura porque ele fere o segundo grande mandamento, que é de amar o seu próximo como a ti mesmo. Você não tem como amar quem você despreza ou quem você quer aniquilar. Não tem como.
Então, fere esse segundo grande mandamento, mas não apenas o segundo grande mandamento, mas também fere o primeiro grande mandamento. Porque o apóstolo João, em 1 João, fala que não tem como você amar a Deus a quem você não vê, se você não ama o seu próximo a quem você vê. O racismo fere os dois grandes mandamentos. E veja só, Jesus, quando ele vai dizer os dois grandes mandamentos, ele diz que esses dois grandes mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Ele está simplesmente dizendo que toda a Bíblia depende desses dois grandes mandamentos. O racista, ele está indo de encontro com a palavra de Deus de forma total, de forma geral. Está indo de encontro com a Bíblia. Então, esse é um assunto urgente para a sociedade e para a igreja também. John Stott, no seu livro Cristão numa Sociedade Não Cristã, ele diz que após a escravidão, algumas igrejas que estavam tentando formar teologias sem falar de arrependimento, buscando reconciliação sem arrependimento. É óbvio que nós devemos falar sobre a reconciliação, nós somos o povo da reconciliação. Mas para que haja reconciliação plena, é necessário que haja um arrependimento e abandono do pecado. Então, existem vários irmãos que estão tendo atitudes racistas nas nossas igrejas, existem várias igrejas que a composição delas esconde o racismo velado. Eu tenho um texto da Ultimato, que o título é assim, o racismo é velado, o racismo não é velado para quem sente, né? Nós, enquanto negros que sentimos o racismo não é velado para a gente, é velado para o branco que não sabe exatamente como funciona a sociedade. Então, as nossas igrejas, muitas das vezes, escondem esse racismo dentro delas e não se combate, não se estuda sobre isso, não promove estudos sobre isso, não tem tanta literatura a respeito dessa questão, e aí eu falo mais dos ambientes que eu frequento, como igrejas mais reformadas, igrejas mais tradicionais. Não se fala tanto sobre isso, não se produz sobre isso, nos nossos seminários, nos nossos ambientes acadêmicos cristãos não se estão falando sobre isso. O racismo é um assunto de teologia pública e de ética cristã, então não faz muito sentido a gente não trazer esse assunto à pauta nas nossas comunidades, sejam em pastorais, sejam em conversas mesmo, nos pequenos grupos, enfim. Não faz sentido que os pastores não saibam como lidar com isso, e se um irmão passar por racismo, seja na igreja, seja fora da igreja, precisar de um aconselhamento, como que vai ser? Enfim, nossas igrejas estão bem distantes nesse sentido de capacitação para lidar com o problema. E isso é muito grave, isso é muito grave. Então, a primeira coisa seria tratar sobre o problema realmente, ter mais literatura sobre isso, ter mais palestras sobre isso, seminários sobre isso, congressos sobre isso, tratar sobre isso e também reconhecer as etnicidades da Bíblia, né? Tem gente que lê a Bíblia como se todo mundo da Bíblia fosse branco, e não é assim. É necessário reconhecer as etnicidades da Bíblia, entender o povo africano na Bíblia, entender que estão lá desde o começo, que Deus convoca povos de todas as tribos, nações, desde lá de Israel, ao dizer que eles cuidam muito bem dos imigrantes, enfim, até quando Cristo vem, ele reconcilia consigo todas as criaturas, enfim. É necessário observar todas essas questões, nós enquanto igreja. Mas eu encerro aqui, e o Brian pode ir. Não, eu não tenho emenda para fazer, a resposta é perfeita. Eu subscrevo legalmente suas palavras. Eu já sei. Muito obrigado pela resposta generosa. Muito obrigado mesmo pela resposta, Jacira. Trouxe também muitos pontos para se pensar, né? A gente viu que duas pessoas tinham levantado a mão, aí eu não sei se por alguma coisa não está mais levantado, eu não consigo ver quem é. Mas, de toda forma, a Natasha Borges fez uma pergunta para o Brian, né? Ela disse o seguinte: queria entender melhor sua crítica ao racismo estrutural e saber se você tem uma bibliografia para indicar que discuta esse tema. Ótimo. Vamos conversar um pouco sobre racismo estrutural, então. Para a gente começar a pensar questões relacionadas à teoria que discute assimetrias sociais, desigualdades, a gente tem que qualificar um pouco o debate, né? A gente tem que sair. O que atrapalha muito o debate é que
o fato de o debate estar entre pessoas que não dominam e não conhecem bem como é que a coisa se desenvolveu teoricamente, e também você ter grupos que militam legitimamente em torno dessa questão, mas que também utilizam determinados temas apenas como motivos, sem muita base, sem muito fundamento, isso acaba empobrecendo a discussão num ponto tal que fica muito complicado de você dialogar e discutir sobre o tema. Então, eu acho que a gente precisa começar, então, a entender que é preciso aprofundar e respeitar quem construiu, teoricamente, determinadas temáticas. Então, respeitando quem construiu a temática do racismo estrutural, né, eu estou fazendo alusão a uma discussão proposta por um jurista chamado Silvio Almeida. O nome dele é Silvio Luiz de Almeida. Ele vai escrever um livro, o livro dele sobre racismo estrutural se chama Racismo Estrutural, é um livro de 99, e esse livro acaba, na verdade, sendo um livro de popularização do tema, mas nós temos alguns outros textos que são textos importantes dentro desse tema. Por exemplo, nós temos um texto clássico de Pierre Bourdieu, chamado Gostos de Classe e Estilos de Vida, que está na coletânea de sociologia do Pierre Bourdieu, e isso vai encetar uma discussão sobre como é que se pensa o racismo dentro das práticas sociais. Eu acho que, percebam, a gente tem um texto de popularização que tem como base uma discussão dentro de um campo da sociologia, e esse campo da sociologia precisa ser explorado de forma devida, tá? Se a gente for perceber quais são as bases usadas por Silvio Almeida para discutir racismo estrutural, nós vamos encontrar alguns textos, né? Nós vamos encontrar Frantz Fanon, um texto cujo título é Pele Negra, Máscaras Brancas, um texto que eu acho que é muito importante para pensar nessa identificação do racismo e como o racismo deve ser combatido, e o racismo como constituinte do próprio tecido social. Nós temos também um outro texto do Achille Mbembe, chamado A Crítica da Razão Negra, um outro texto muito importante para pensar a maneira como se pensa filosoficamente a questão do racismo. Notem bem, a gente tem textos que serviram de base para esse tipo de discussão. Há um texto da Lilia Schwartz, que é um texto chamado Espetáculo das Raças, discutindo a questão racial no Brasil, especialmente no final do Império, do Segundo Império e a República Velha, né? Esse texto, junto com o texto de Thomas Skidmore, que é um texto Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro, acabam formando um conjunto de renovação da discussão de racismo no Brasil. Eu podia citar muitos outros textos, mas qual é o problema? O problema é que eu escolhi estrutura como conceito fundamental para explicar como é que são criadas condições para que haja prejuízo de corpos de negros e negras. Ou seja, é fato, a escravidão, que foi muito bem descrita por Jacira, ela é uma chaga construída, aberta na extensão de séculos de exploração de corpos de negros e negras, e essa exploração de corpos de negros e negras acaba culminando em condições estruturais que naturalizam que o negro seja um empregado, que o negro seja, se está num carro é um motorista, se está num restaurante é o garçom, se tem alguém correndo e alguém grita pega ladrão, se tem correndo um branco e um negro, o ladrão é o negro, não é o branco. Essas coisas todas elas não surgiram do nada, elas surgiram numa construção histórica. Isso não significa que as pessoas que cometem crimes particularmente não sejam criminosas e não tenham que ser punidas, ninguém diz isso, ou pelo menos não deveria dizer, mas obviamente há condições sociais que acabam viabilizando uma condição de vida muito mais difícil para os negros e negras, e aí você tem, isso se irradia, o maior número de
analfabetos é de negros, o maior número da população carcerária é de negros, os salários menores são dos negros, e se for mulher negra, pior ainda. Então, isso constitui um elemento que vira uma parte da identidade nacional. Para a superação desse elemento, é preciso alguma política, é preciso algum tipo de iniciativa coletiva que viabilize a superação disso. Isso que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural. Eu prefiro chamar de cultural, porque para mim não está apenas a estrutura social, isso também se torna parte da cultura e vira elemento de longa duração. Eu penso cultura como Clifford Geertz, eu penso cultura como esse elemento de longa duração que constitui as condições de existência e acaba norteando relações, e é muito difícil de mudar. Isso muda em médio a longo prazo. E para mudar cultura, eu não conheço nenhum outro poder tão eficiente quanto o poder do Evangelho. O Evangelho é que muda a cultura. O Evangelho tem esse poder de redimir a cultura, fazendo com que a cultura seja transformada, e assim as relações raciais, por exemplo, entre outras relações, elas vão sendo regularizadas pelos princípios do Evangelho, desde que o Evangelho seja um Evangelho genuíno. Então, o amor, a misericórdia, a tolerância, o cultivo das boas relações, o cultivo das oportunidades iguais, coisas que são coisas muito importantes para a constituição da paz social, já estão presentes no Evangelho. Então, eu penso que se a gente constrói um conceito um pouco mais profundo, e notem bem, é uma proposta minha a partir... daqui a 2 anos eu devo terminar de escrever sobre isso. Eu já comecei a escrever sobre isso para tecer uma crítica ao Silvio Almeida e indicar qual seria um caminho que tira ou que amplia o aspecto decolonial a ponto de encontrar, na verdade, elementos da própria cultura que ajudem na superação do racismo, percebendo a cultura não como uma estrutura, mas percebendo a cultura como algo muito mais complexo do que simplesmente uma estruturação, uma moldura social em que nós nos encaixamos. Que não é o que o Silvio Almeida diz, mas é o que acaba sendo quando você faz uma escolha vocabulária inadequada. É disso que se trata. Eu não sei se respondi a pergunta, mas se não ficou muito evidente, eu posso tentar melhorar minha resposta a seguir. Agora temos 2 pessoas na fila para falar. Quem levantou primeiro aqui agora foi o Antônio Alex Ribeiro. Ele pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Bem, ele não apareceu. Então, também temos na fila... Oi, desculpa. Travou aqui. Sem problema. Aí, quando destravou, ficou assim... Não sei se ele falou meu nome, mas aí... Presumi que falou, mas enfim. Primeiramente, é um prazer muito grande estar ouvindo a Jacira e o Brian. E a pergunta que eu ia fazer, o Jonatas já fez. Então, eu decidi dar uma modificada nela. Assim, de onde eu venho, do contexto da minha universidade, que é a Universidade Federal do Ceará, é bastante caro pra gente a questão do local de fala. E aí eu tava pensando, certo, importante falar, muito, muito importante falar de racismo na igreja, principalmente nos nossos dias. Mas eu fiquei pensando, mas também quem é que vai falar? Porque é uma coisa a se pensar também, porque há uma diferença muito grande entre, por exemplo, eu ou o meu pastor falar nós sobre racismo, quanto homens brancos e uma pessoa que é negra falar de racismo. Mas eu não sei se isso também é uma coisa perigosa. Eu sei que é pra gente falar também, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante das pessoas negras falarem disso na igreja. Tá dando pra entender mais ou menos o que eu quero dizer? Eu só tô com medo de ser mal interpretado.
Mas eu acho que tá dando para entender, por exemplo, porque da minha realidade, eu sou presbiteriano e quando eu tava pensando, puxa vida, um pastor presbiteriano brasileiro que é negro que eu gosto, que eu conheço, na verdade. Aí eu não conheço. Então, acho importante essa questão do local de fala e como encorajar essas pessoas, esses irmãos, essas pessoas negras a também falarem do tema. Eu acho, espero que tenha dado para entender e obrigado. Eu acho que, como o Brian falou, tem muitas teses, né? Tem muitas questões acadêmicas que muitas das vezes, quando vai para o popular, as pessoas não entendem. Então, é importante ir na fonte mesmo, né? Quem popularizou o termo lugar de fala aqui no Brasil foi a Djamila Ribeiro. Tem muita gente que fala sobre lugar de fala sem ter lido o que ela escreveu, o que cria aí uma bagunça. Com relação ao racismo, não é só o negro combatendo o racismo, é toda a sociedade combatendo o racismo. As organizações criando políticas antirracismo, as organizações que eu falo, empresas mesmo, a igreja criando políticas antirracismo, falando sobre o tema, ter políticas públicas de combate ao racismo, ter ONGs, movimentos sociais que também combatam o racismo, enfim, é toda a sociedade. O conceito de Djamila é que, ao longo da história, a história foi construída a partir de uma fala única, a partir de uma hegemonia, digamos assim. A gente tem que voltar na história, no período da escravidão, o povo negro não era dado educação, né? Então, quem ficava nesses locais intelectuais eram as pessoas brancas, foram elas que construíram, foram elas que escreveram as suas visões a respeito dos fatos. Então, para o homem branco, era simplesmente ampliar a civilização. Eles não viam as coisas a partir da forma como os africanos viam o mundo, né? Eram perspectivas diferentes. Para eles era uma mercadoria, era para ter riquezas, era algo que ia alimentar a economia nacional. Já para o africano, ele estava sendo explorado sem justa remuneração e sem nenhum direito humano. Então, Djamila, ela fala no livro dela que, por causa dessa forma única da escrita da história, é necessário que outras pessoas, especialmente os povos minorizados, que eles falem também, que eles expliquem também, que eles contem as suas histórias a partir das suas vivências, né? Somente o ferido, ele pode, de fato, explicar a própria dor, né? Então, eu, enquanto pessoa negra, eu sei o que é passar racismo na pele, então eu consigo explicar isso de uma forma que uma pessoa branca não explica. Mas a Djamila, ela deixa muito claro no livro dela que lugar de fala não é silenciar ou desresponsabilizar o sujeito. Ela deixa isso muito claro. E o que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo que não significa que os brancos não devam falar. Os brancos não devem falar como se eles soubessem o que é passar racismo. Então, roubar aí a história das pessoas negras, a identidade, se posicionar como se eles soubessem que é passar por racismo, não tem como, porque isso é roubar aí a história de um outro povo. Então, a ideia da Djamila não é que as pessoas brancas não devam falar. Mas eu acho que tem muito, não sei se Brian concorda, mas me parece que tem muito mais a ver com como falar, como as pessoas brancas falarem. Então, com relação a essa questão, quando a gente fala de igrejas, eles vão falar a respeito da Bíblia, da teologia. Pega a teologia, pega as bases da fé cristã e mostra como o racismo é pecado, como ele fere a imagem de Deus, como nós devemos estar combatendo isso. E qualquer um pode fazer isso, mas sim, as igrejas devem abrir espaço para as pessoas negras estarem falando, estarem contando as suas histórias, mas o racismo não está limitado apenas às pessoas negras falarem, não. Brian, por favor, conta a sua história. Não, a resposta é perfeita.
O que eu talvez pudesse compartilhar, sabe, Jacira, é que a gente costuma no Brasil, infelizmente, eu acho que isso é um problema mesmo da nossa própria maneira de nos apropriarmos de conhecimento. A gente costuma personalizar as coisas e acaba não sendo o que fala e a serventia do que se diz, mas quem fala. Então, quando a Djamila tratou do lugar de fala, e ela fez isso com muita competência, para muita gente a existência do tema só se tornou viável por causa da Djamila. Pouca gente sabe que isso, na verdade, tem relação com uma teoria específica, que é a teoria do ponto de vista, que é uma teoria feminista, tá? De uma importante filósofa feminista chamada Sandra Harding, que vai escrever um livro da década de 80, em 86. O livro se chama The Science Question in Feminism. E esse texto ele vai mostrar como que a ideia de neutralidade e objetividade científica, a partir de um conhecedor geral, era uma ideia que, na verdade, precisava ser desafiada. E aí, ela vai propor que, em relação à identidade de gênero, que as capacidades epistêmicas e os recursos para acessar o conhecimento, eles eram muito facilitados quando provenientes de mulheres que vão falar sobre o próprio feminino. Tá? Na segunda onda, é que essa epistemologia feminista ampliou para a teoria interseccional, que é a teoria de Kimberlé Crenshaw, que é de 89. E aí, quando teve uma ampliação, aí se incluiu etnicidade na questão, além de gênero, também raça, classe, cultura, status econômico e outras questões. Aí você tem Sandra Harding ao lado de Alison Wiley, de Donna Haraway, de Nancy Herzog, de Dorothy Smith, de Patricia Hill Collins, de Lynette Hunter. Nós podemos enumerar um número significativo de autoras que formam matriz. Elas formam matriz do que depois Djamila construirá. Tá? Tem uma terceira onda ainda, né, dessa teoria do ponto de vista, que é mais recente, do ativismo feminista, da ideia do direito ao aborto, da perspectiva única das mulheres negras, que parece soar mais com essa coisa de que quem deve falar exclusivamente a mulher negra, sobre as questões da mulher negra. Claro que, se alguém quiser falar, deve falar sem silenciar as mulheres negras. Essa questão, ela é de uma última onda. Eu só ia dizer isso porque eu acho que é importante apontar que não nasceu, isso nasce de uma maneira de abordar o tema que é uma maneira americana, e que por si só não é ruim. Não é porque a coisa veio dos Estados Unidos que é ruim, mas ela é apreendida e discutida sem que se perceba qual é o pano de fundo de construção dessa discussão, e que acaba indo para o absurdo. É uma boa teoria que acaba indo para o absurdo quando não se tem consciência do que a gente viu, por exemplo, no Big Brother, né, da moça falando: eu, como mulher negra, te autorizo a falar sobre tal. Eu tinha uma pessoa no Big Brother que dizia que podia falar, que não podia falar, né? Então, assim, uma regulação dos discursos vira motivo de chacota, infelizmente. Mas é uma questão séria que, por ser tokenizada, vai se tornando um motivo de piada. Então, deixando claro que eu não sou o Jantas, tá, gente? Eu sou o Matheus. Por isso que o Jantas falou aí que tava no intervalo e tal. E eu não lembro quem foi agora, mas se referiu a mim como fosse Jantas, né? Enfim. Muito interessante essa pergunta do Antônio e a resposta de vocês. Me pergunto muito também, assim, também sou presbiteriano, e eu me pergunto assim, cara, quando eu era da Assembleia de Deus eu via mais diversidade. Agora que eu tô na presbiteriana eu vejo predominantemente mais gente branca na igreja, assim. Então, acho que é uma coisa a gente se pensar, né? Até que ponto nosso ambiente não tem sido de uma postura pró-diversidade, né? Enfim, são questões complexas e cada comunidade deve pensar em seu contexto.
Na fila agora temos o Vitor Magno. Olá, boa noite. Muito obrigado aí ao Brian, à Jacira, por estar nos privilegiando com a sabedoria. E se me permitirem, eu quero voltar um pouquinho mais na questão de racismo estrutural. Eu cresci num contexto aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, e sempre quando a gente teve debate sobre racismo estrutural, eu nunca via, pelo menos eu não falava a respeito de um racismo estrutural, tipo, onde o negro era a vítima, claro, em sua maioria mas sim é uma questão de classe, né? Porque o Estado brasileiro é o grande criminoso nessa situação, pelo menos no meu... Desculpa já estar respondendo para mim, mas no meu ponto de vista, o racismo estrutural, o criminoso do racismo estrutural é o Estado brasileiro, que, por exemplo, um livro Euclides da Cunha simplesmente tira todo aquele espaço do centro do Rio de Janeiro que tinha os cortiços e coloca todas aquelas pessoas que eram ex-escravos, pessoas mais pobres, para as favelas, né? E, por exemplo, saiu agora na Netflix o documentário do Mano Brown dos Racionais, onde mostra nos anos 80, 90 e 2000 como, por exemplo, as periferias de São Paulo, principalmente na Zona Sul, Capão Redondo, no caso, era duramente enfrentado pela polícia. A polícia lá era oprimente mesmo. E eu cresci nesse contexto, de ser oprimido pela polícia, mesmo sendo pardo, e vendo meus irmãos, vendo minhas irmãs, minha mãe sendo oprimido pela polícia. Então, eu sempre vi o racismo estrutural como um crime de Estado. Eu estou certo nessa minha visão ou estou enganado? Realmente existe um racismo estrutural em cada pessoa? É essa a pergunta. Eu deixo essa com o Brian, nem vou me aventurar. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando alguém comete um crime ou quando alguém discrimina, isso é de fato muito grave e isso perturba não apenas a paz social, mas transgride direitos fundamentais das pessoas que são atingidas pela ação da iniciativa individual de alguém. Quando acontece isso pela mão do Estado, isso não tem o mesmo peso de quando a iniciativa é individual. Porque o Estado, com sua força, né, os agentes do Estado, com seu poder, eles falam em nome de uma coletividade e respondem por tendo em mãos instrumentos de controle, instrumentos de coação. Logo, em minha opinião, uma ação, um crime cometido por um agente do Estado, um crime cometido com a chancela do Estado é muito mais grave do que um crime individual, de iniciativa individual, até mesmo um crime feito por um coletivo que não seja estatal, mas um coletivo que é grave, obviamente é grave, mas um coletivo que não tem autonomia de, a partir de si mesmo, regular-se em detrimento das pessoas que deveriam ajudar. Então, a primeira coisa é esta. A segunda coisa, nós vivemos um Estado brasileiro que é um Estado patrimonialista. Ou seja, nossa tradição, como bons, nisso nós somos bons descendentes dos portugueses, é de os agentes públicos imaginarem que os recursos do Estado são patrimônios deles a partir do momento que eles se tornam agentes do Estado. Então, o indivíduo eleito, ele entende que ele é dono, ele agora tem o erário, ele tem direito a assessores, ele tem direito a bens particulares, ele tem direito a um carro que vai conduzi-lo no ambiente, que vai conduzi-lo para as férias, ele tem direito a colocar o cachorro no helicóptero, ou seja, essa noção patrimonialista do Estado brasileiro, que para mim é uma herança muito marcante dos portugueses no período
que os portugueses tiveram no Brasil, isso se instalou aqui de forma indelével, isso piora o problema, tá, meu amigo? Piora muito o problema, porque aí você não apenas tem um Estado com o poder que tem, às vezes fazendo a própria autorregulação, sem o devido equilíbrio nas forças do Estado, nos poderes do Estado, mas ainda tem a tradição patrimonialista que potencializa as assimetrias, porque, obviamente, como a origem do patrimonialismo é nobiliar, você tem, obviamente, grupos que fazem pai, filhos, netos, em gerações múltiplas vivendo do Estado, né? Vira uma profissão. A profissão é se beneficiar e locupetrar-se dos recursos do Estado, do erário, e construir patrimônio em cima disso. Isso se mescla com o contato promíscuo com o juiz, se mescla com o acesso a órgãos de mídia. Quando você coloca o racismo nisso, imagina como é quando você não tem naturalização dos indivíduos que são negros. É um dado que eu quero passar, né? Dos candidatos negros que foram eleitos para as assembleias no Brasil, metade deles não são negros, né? Eles foram eleitos como negros, mas metade deles não são negros. O que mostra, portanto, que quando tem uma iniciativa para tentar equilibrar o jogo e naturalizar a presença de negros nesses locais, aí a branquitude já assume esse local e já assume o lugar do negro dizendo-se negro, né? Eu costumo dizer, e só para vocês não pensarem que isso é só com político, isso também acontece na universidade, muito. Ou seja, na universidade eu estou falando do que sei. É impressionante a quantidade de pessoas que se declaram negras na hora que querem algum tipo de privilégio, que na verdade não é privilégio, é direito para equalizar as forças, né? E aí pronto, a pessoa se declara negra e acabou a possibilidade de isonomia. Então, eu não acredito que essa solução virá dos gênios da construção das grandes causas públicas que fazem isso ganhando 20 mil num gabinete de universidade, enquanto fazem os seus orientandos carregarem pastas para eles, orientandos esses muitas vezes negros, né? E dizem, aí eu digo que é tokenização. O que é tokenização? Eles transformam essas causas em token, né? Aí o negro é token, o homossexual é token. Eles vão pegando tokens que vão, na verdade, purificando seu discurso para eles viverem em assimetrias, trabalharem pouco, coisas semelhantes, que não é a regra geral, pelo contrário, não é, acho que é a maioria, mas existe. Então é uma questão, vou repetir, gente, para mim passa pela igreja. É na igreja que você tem a chance, né, de mudar isso. Obviamente, eu sou um ex-presbiteriano, já que vocês falavam tanto de presbiteriano, vocês queriam um presbiteriano negro? Pois é, eu consigo ser da Sorbonne, mas não consigo ser presbiteriano. Eu consigo dar aula na Sorbonne, mas não consigo dar aula em seminário. Isso já mostra como o nosso país é racista, né? Eu acho que a prova inconteste de que nosso país é racista é que eu posso entrar na biblioteca, uma das bibliotecas mais importantes do mundo, com badge, sem ninguém me fiscalizar, mas eu não consigo entrar num seminário sem alguém ficar fiscalizando para saber se eu sou liberal ou não, né? Porque não é porque eu seja liberal, é só porque eu não sou muito confiável, né? Porque o negro não é muito confiável, o corpo negro não é confiável, ele sempre vai cometer algum erro, sempre vai ter alguma mácula, né? Então eu tenho a mesma formação de outros muitos pares, mas eu não tenho os mesmos espaços, as mesmas oportunidades nos lugares religiosos, e prova que nós temos racismo infiltrado no nosso meio. Aí eu consigo entrar na Sorbonne, eu consigo trabalhar no Animar, eu consigo trabalhar no Louvre, eu consigo estudar em Coimbra, mas não consigo falar na igreja, porque quando descobrem que eu vou falar na igreja, vão lá e desconvidam, né? Eu já fui desconvidado algumas vezes, eu não ligo, eu não me importo. Então a gente vê que é estatal, mas também é eclesiástico. Então, isso também é grave, porque quando é na igreja, aí aquilo que a consciência crítica do Estado, que é a igreja, também está caindo no mesmo erro, aí sobra quem? Né? Sobram os profetas, para falar até contra a igreja, né? Então, acho que a gente precisa revisar essas questões e começar a construir isso a partir da igreja.
e entender que não é tomando o Estado, mas é criticando o Estado, quando ele é patrimonialista, que nós vamos começar a superar essa questão. Eu penso por aí. Caramba. Me permite fazer mais um comentário rapidinho? Tá rapidinho. Por favor. A minha mãe fazia um comentário que quando eu era pequeno eu achava muito engraçado, e só depois, quando eu cresci, que eu entendi. Aqui em São Paulo teve um prefeito nos anos 90, o Celso Pitta, ele era negro, ele já faleceu, né? E ela falava assim, eu nunca vi um negro roubar tanto negro como o Celso Pitta. Aí, não era uma questão de cor, mas sim de patrimonialismo, né? Aí, só o outro entendo, né? Muito obrigado, Brian, obrigado, Jacira. Vamos agora fazer algumas perguntas aqui que o pessoal fez pelo chat. O Gabriel Santos perguntou uma pergunta que a gente meio que já respondeu, né? Sobre essa questão de lidar com o tema dentro da igreja. Só que depois ele fez uma pergunta interessante também, né? Ele disse: quais são os caminhos que vocês indicam para quem está começando nesse propósito de reconciliação? Eita. Desculpa, não ouvi. Ele perguntou, o Gabriel Santos, quais são os caminhos que vocês indicam para quem está começando nesse propósito de reconciliação. Entendi. A Bíblia, né? Uma resposta meio generalista, mas eu acredito que realmente a Bíblia. Nós somos o povo da reconciliação porque nós somos reconciliados com Deus e uns com os outros. Quando a gente entende o Evangelho, como Deus nos reconcilia, o que Deus exige de nós, a ética do Evangelho, isso nos ajuda a perdoar, independente de quem seja, a oferecer segundas chances e a ser voz profética de combate aos problemas, né, e conscientização, né, das pessoas que estão com a mente aí, as pessoas que ainda não acordaram para o tema. Então, eu acredito que sim, seja realmente a pregação do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus, entender as passagens a respeito da reconciliação. Eu acho que o apóstolo Paulo ajuda muito a gente nisso, a partir do ministério dele, né, que ele vai falar todas as cartas, quase todas as cartas dele, né, que ele vai enviar para as igrejas do ministério da reconciliação que Deus deu a ele. De novo, né, não ver a Bíblia, todos os personagens da Bíblia, todas as pessoas na Bíblia como se fossem brancas, mas entender as diferenças étnicas e como eles estavam juntos, aprender com a igreja primitiva, enfim. Eu acredito que isso nos ajuda muito. E procurar vozes equilibradas, né, que falem sobre essa temática. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo movimento contra o racismo, mas nem todas elas sabem conversar. Vou colocar dessa forma, existem pessoas que criam mais muros do que pontes, tá? Mais barreiras do que realmente proposição verdadeira com relação ao tema. Então, procurar pessoas sábias, pessoas, né, que realmente construam pontes, né, que construam formas propositivas de resolução do problema. Mas eu reitero, né, o Evangelho, entendendo realmente a palavra de Deus, isso vai nos ajudar, procurando teólogos, pessoas que realmente procuram pregar a palavra de Deus aplicada a esse contexto de divisão, polarização, enfim, que existe na nossa sociedade, isso pode ajudar. Muito bom. Tem alguma consideração, Brian? Ou posso fazer outra? Não, tá perfeito. Gostei muito da resposta. É muito interessante perceber, assim, na fala de vocês dois, o quanto a mensagem do Evangelho e a gente ser fiel a essa mensagem, transmitir essa mensagem, pode contribuir tanto para o bem da sociedade, né? Para tratar esse mal. Quanto a gente realmente erguer essa voz profética da igreja, a gente se engajar fielmente dentro da sociedade, o quanto isso tem a contribuir, né? Para além desses interesses, digamos assim, mais patrimonialistas, né, da própria igreja, quanto a gente tem a propor de bom e ajudar ao bem comum. Bem, partindo para outra pergunta do Tawan Souza, ele diz o seguinte:
Gostaria de perguntar quanto à aplicação do racismo estrutural dentro da sala de aula de ensino fundamental. Ele disse que o tema é sobre racismo na igreja, mas gostaria de saber. O que de fato é uma pergunta interessante, porque aqui temos muitos professores de história, né, e de outras disciplinas. Então, de fato, é um tema, é uma boa pergunta. Brian, esse assunto é seu. Nada, esse assunto é nosso. Eu penso que o que a gente já falou ajuda, né, Jacira? Porque, Jacira, a sala de aula virou um palco de disputa, né? Não é verdade? A sala de aula virou um palco de disputa. Se você pensar bem, as pessoas viraram todas pedagogas, né? Elas todas sabem agora como organizar plano de aula, como definir políticas de educação para a escola nos vários níveis, porque as pessoas, elas todas viraram especialistas em infância. Claro que eu estou sendo irônico, né? E aí dizem o que se pode e o que não se pode ensinar a partir do seu lugar, de quem não tem essa expertise, né? E aí acaba a questão se traduzindo no ponto. Se deve falar de tal assunto na escola ou não se deve falar? Eu fico muito preocupado, né? Tanto quanto eu fico preocupado da abordagem inadequada, quando se trata inadequadamente, eu fico tão preocupado com isso quanto eu fico preocupado com o fato de haver objeção à abordagem de temas, né? A leitura de livros, né? No ambiente escolar. Eu não me sinto à vontade de responder essa questão. Eu sou casado com uma pedagoga, né? Eu aprendi com minha esposa pedagoga que não é meu campo de expertise, e eu vou acabar falando bobagem, né? Então eu vou apenas compartilhar que a gente deve transformar essas discussões que são de alcance de quem trabalha com ciências da educação, deixar esses profissionais debaterem, colocarem as questões de forma um pouco mais apropriada do que nós, né? Até porque eu tenho uma grande amiga, Jacília, uma grande amiga, que ela tinha horror a Paulo Freire. Ela dizia que Paulo Freire ele era ocupado pelo analfabetismo no Brasil, que o Brasil era um país de analfabetos por causa do Paulo Freire, que a escola do Paulo Freire que fez com que o Brasil tirasse notas ruins. Ela foi fazer pedagogia, né? Ela foi fazer pedagogia lá em Minas Gerais. E aí, não, no Rio de Janeiro, mas ela estava vivendo em Minas Gerais. Aí ela começou a ler o Paulo Freire, e começou a descobrir que Paulo Freire não tinha feito nada disso, né? E que havia um problema gravíssimo com os freirianos, que os freirianos não eram leitores muito cuidadosos de Paulo Freire. Aí ela começou a defender o Paulo Freire contra os pedagogos freirianos, porque os pedagogos freirianos não entendiam Paulo Freire, né? Então, perceba como basta colocar boa intenção e um pouco de cuidado, que a gente descobre uma outra maneira de abordar um problema, né? Que vai encontrar eco e espaço em não simplesmente descartar tudo que alguém escreveu, ou descartar tudo que pode ser ensinado, mas, na verdade, selecionar temas e adaptar esses temas para as idades e para os perfis sociais, para a orientação pedagógica de cada escola. É uma discussão muito mais complexa do que simplesmente o que se deve moralmente tratar ou não numa escola. O fato é que a gente sabe que essa temática tem que ser tratada em todo lugar, porque é um problema que atinge todas as idades, né? Ou Jacira e as meninas negras que vão no mercado, vão na loja de brinquedos e veem aquelas Barbies todas loiras e não encontram uma única boneca negra no mercado, não se sente deslocada como a minha filha se sentia. E falava assim: as bonecas não têm minha cara, eu queria mudar de cor de pele, né? Porque elas não têm a minha cara. Isso não é uma questão menor, porque isso constitui imaginário. Ou seja, quem é branco pode ser o que é, e quem é negro tem que mudar para poder ser alguém, né? Isso que o racismo faz. E o racismo acaba condicionando o bem-estar de uma criança, né? Então,
Obviamente, a gente tem que tratar isso com crianças. Agora, como vai tratar isso com crianças, eu acho que tem especialistas que podem dizer isso melhor do que eu. É isso. E de fato, esse final da fala do Brian me lembrou um caso que eu tive em sala de aula, assim. Acho que até uma amiga minha que também ajudava lá, a Cíntia tá aqui, a gente dava aulas aqui no meu bairro para as crianças, para ajudar eles na escola, incentivar a ficar, né, porque aqui, no nosso contexto do bairro, no caso, bairro do Planalto, né, aqui em Natal, tem muita evasão, tem muita gente exposta a realidades violentas, então ficar na escola é difícil. E a gente ajudava esse pessoal dando aula de reforço, né. E uma vez, um aluno meu, que é negro, ele falou comigo aos prantos o quanto ele sentia mal pela aparência dele. Então, assim, são questões que de fato merecem muito ser pensadas, porque a gente é exposto a isso dentro de sala de aula. E aí, como é que a gente responde a isso? Como eu estava no ambiente de igreja, eu expus o evangelho a ele. Falei, conversei bastante com ele sobre isso, como não devia pensar dessa forma, que Deus via ele, que ele era imagem e semelhança de Deus, enfim. Mas é um tema urgente que, de fato, mesmo a gente muitas vezes não dando tanta atenção, é um tema que a gente é confrontado na realidade de sala de aula. Gente, vamos para a última pergunta, né, que o horário já avança. Tem um irmão aqui, eu não estou conseguindo ver o nome dele, mas ele está com a mão levantada, então, por favor, diga seu nome e faça a pergunta. Bem, já que ele não... Apareceu? Show. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Sim, pode falar. Olha, às vezes eu penso a partir da administração pública. E a questão social, quando a gente observa a questão da imagem e da empregabilidade, mais de 60%, 70% dos casos são resolvidos. Quando a pessoa passa a ter identificação e empregabilidade. No caso, existem projetos, por exemplo, que são debatidos para se trabalhar mais a questão da empregabilidade do jovem negro, porque é o que mais morre e o que mais vai para a prisão. Eu acredito que esse assunto ele é mais urgente, realmente, e para além, digamos assim, para além da cor, eu acredito que está posto aí a vida humana, porque independente da cor, tem algo que perpassa por todos nós, o ser humano. Ser humano. Quem não tem racismo, sabe, trabalha com essa ideia de que todos são seres humanos. Mas porque há pouca luta, digamos assim, para um investimento infraestrutural, digamos assim, do governo. Quando a gente pensa, por exemplo, como será a política infraestrutural para contemplar os que mais precisam? A política de criação de estatais, a gente pensa em criação de bolsas, olha só isso. Mas a gente não pensa, por que não criou uma estatal para contemplar isso? Uma estatal, por exemplo, igual, por exemplo, vou citar aqui o nome de movimento, por exemplo, igual o que a ação do MST com o arroz. Desse jeito, contemplaria muito mais gente e daria muito mais perspectiva de vida do que a gente pensar só na ajuda do indivíduo. Essa sociologia que trabalha a ajuda do indivíduo e critica o estruturalismo, de certa forma, se pensasse a ajuda estrutural, em vez da ajuda do indivíduo, não conseguiria mudar muito mais. Por exemplo, quando surgiu a classe C, foi uma ajuda que pensou não necessariamente no indivíduo, mas pensou de forma infraestrutural. Eu acredito que há um pensamento individualista que se esquece que o problema não é do indivíduo em si,
mas são de comunidades e comunidades inteiras que, sem perspectiva, com privação, termina entrando na delinquência, termina não tendo identidade e futuro, e termina se prejudicando por essa conta de uma política que contempla, por exemplo, com estatais do governo, que investem, por exemplo, eu estava pensando aqui na minha região, aqui vende muito, exporta muito matéria-prima. Nós somos um país capitalista de exportação de matéria-prima. Eu estava pensando, puxa vida, seria muito fácil um deputado criar uma estatalzinha que pegasse a manga aqui da região e fizesse um suco de manga estatal pelas próprias pessoas que ficariam sendo empregadas, recebendo 13º e tudo mais, e poderiam negociar. Eu acho que essa abordagem ela é superior à abordagem que só trata, por exemplo, do indivíduo, porque consegue fazer um indivíduo ter educação, ter posicionamento e dizer, ei, você que está me desrespeitando, me desrespeito novamente para você não lhe processo. Então, fica aí a minha reflexão para a gente exigir mais. Não dizer, eu quero uma ajuda, mas eu quero o meu direito para quebrar essa estrutura com outra estrutura. Muito obrigado. Tem algum comentário? Jacira, Brian? Eu acho que ele foi bem geral, né, e contou tudo, assim, eu concordo. Não é só ajudar uma pessoa, mas dar possibilidades para que a pessoa caminhe com as próprias pernas, né? Então é necessário não só ações individualizadas, mas algo mais global. Existem várias empresas que existem políticas antirracistas, inclusive antirracismos, inclusive para ajudar mesmo as populações mais pobres, com relação a cotas mesmo para pessoas negras para trabalharem, em escalões também, e não só nas posições de base, mas nas posições mais elevadas também, para ser gestores, enfim, existem capacitações. Então, existem outras coisas. Eu acho que também a igreja pode pensar nesse sentido, né? A questão da educação, algo como reforço promovido pela igreja, pelos profissionais mesmo, voluntários da igreja, para que ajudem essas comunidades mais pobres, as pessoas pretas, né, as pessoas mais pobres. Enfim, eu acho que tem de se pensar em capacitar as pessoas para caminhar com as próprias pernas, e não simplesmente estar dando migalhas para que ela fique nessa dependência, né, o que retroalimenta aquela síndrome do white savior, né, em que o branco sempre salvando o preto, enfim. Eu penso que, vejam bem, nós estamos em 2022. Acho que pouca gente sabe que a ONU estabeleceu um programa chamado Programa de Atividades para a Implementação da Década Internacional de Afrodescendentes, entre 2015 e 2024. Isso foi numa resolução da Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2013. A resolução é a 68.237. E a gente quase não percebe impactos disso nas políticas públicas do Brasil. Os negros são 55,8% da população brasileira. Então, se a gente pensar aqui no número total de negros, e a gente pensar nos impactos da Covid, a gente tem que pegar dados do DIEESE, né? O DIEESE tem um relatório que ele emitiu em 2020. Nesse relatório em 2020, de 8 milhões de pessoas que perderam emprego entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, 6,3 milhões de pessoas eram negros e negras. Quando você vê a produção, quando os empregos são feitos, né, em outubro de 2020, houve a criação de 395 mil empregos, tá? Mas o rendimento salarial dos brancos era 73,9% maior do que os negros, né? A gente está falando aqui de 73%, é muita diferença.
Quando a gente pega a violência urbana, perceba, não são vozes da minha cabeça. Tá? A gente tem que falar, a gente tem que saber quais são os dados, para não falar bobagem. Para saber de violência urbana, você tem que pegar o Atlas da Violência e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São os dois documentos que você utiliza. Se pegar os de 2020, estou falando porque houve um apagão de dados do Estado brasileiro. O IBGE atrasou o censo. A Covid atrapalhou bastante, mas não foi só Covid. Foi uma forma de eliminar os dados para os dados não existirem, e não existindo dados não tem problema. Então, se você pegar o anuário de 2020, foram mortos 24.728 jovens em 2018. Desses 24.728 jovens negros que foram assassinados, num total de 35.543 jovens, homens negros assassinados, mulheres negras assassinadas. Perceba, a maior parte absoluta é de negros jovens. Quando a gente vai pegar os dados que são dados que não são de assassinato, vamos pegar a violência sexual. 59,7% das mulheres violentadas em 2018 eram mulheres negras. Feminicídio. 66,6% das vítimas de feminicídio em 2019 eram negras. Violência física. 54,8% das vítimas de violência física que foram para o sistema de saúde, negros. Violência letal. 74,4% das pessoas que sofreram violência letal no Brasil, negras. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chance de morrer de homicídio do que um homem branco no Brasil. 66,7% da população carcerária no Brasil é negra. Quando você vai para o IPEA, né, o IPEA de 2020, ou Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e você vai vendo a taxa de homicídios e calcula pelo tempo, a gente tem um negro ou negra morrendo, sendo assassinado no Brasil a cada 21 minutos. Assim, vai para o domicílio, né? Aí você pega os analfabetos, tá? Analfabetos até 15 anos. 8,9% dos analfabetos até 15 anos são, dos negros todos, 8,9% são analfabetos. Dos brancos são 3,6%. Você vai para homens e mulheres até 60 anos. Você tem 9,5% de brancos para 27,1% de negros. Taxa de formação, que define salário, né? Você vai olhar quem completou o ciclo básico. 57% de pessoas de cor branca completaram o ciclo básico, 41,8% da cor negra. Esses dados não são apenas dados, esses dados representam o perpetuar de uma condição subalterna da população negra. Como se supera isso? Com política pública. Como disse o nosso colega, nosso amigo, que inclusive é meu chefe, eu dou aula numa pós-graduação e ele, salvo engano, ele que coordena, ele é um dos coordenadores. É com política pública. E quando se faz uma política pública, provisória ou mais efetiva, provisória é a cota. Aí as pessoas falam contra a cota. Aí quando você vai pedir assim, então justifique a cota. Porque isso é injusto. Tá. E o que está acontecendo é injusto? A pessoa não discute. Então não vai ter cota. O que vai fazer então para eliminar esse ato? Qual é a sua solução? A pessoa que lute. Só não ser preguiçoso. Percebe como é uma justificativa racista, porque parte da premissa de que negro é preguiçoso. Então, ele não chega lá porque ele não luta. Não é verdade. Ele não chega lá porque ele já nasce com um alvo nas costas. E isso não é uma coisa que eu gosto de dizer, que Jacira gosta de dizer. Isso é uma realidade estatística, visível, perceptível nas relações comezinhas, mas perceptível também nos índices. E para ser superado precisa de política pública. A gente pode discutir se as políticas públicas que têm sido feitas são as melhores. Eu não acho que são as melhores, honestamente. Eu acho que elas ainda não estabelecem, elas ainda colocam como representar, assim, vamos colocar uma secretaria específica e pôr um negro para ter uma representatividade. Isso é uma parte da resposta.
mas não é toda a resposta. Então, eu quero dizer para vocês que, por exemplo, eu moro num país, né? Eu estou morando na França, eu moro numa casa bem grande, aqui em Orgé, e eu tenho um vizinho. E quando eu bati, teve um vazamento de água, quando eu bati no vizinho, o vizinho disse que estava vazando água da minha casa, e ele me chamou para a casa dele. Eu entrei na casa dele. É estranho, é uma sensação estranha você ser tratado como se você fosse uma pessoa igual a todo mundo, sabe? Imagina o que é para mim, sabe? Você entrar num lugar e não ficar os olhares olhando como se você fosse deslocado, porque você está ali como todo mundo está, na biblioteca, no museu. Não estou dizendo que não tem racismo na França, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que deve ter racismo, tem racismo, o racismo é diferente. Eu estou dizendo que a gente perdeu a sensibilidade do racismo, que vai desde a sensação de que a gente está sendo olhado quando vai no shopping, até o estranhamento, né? Quando a gente está num restaurante, quando a gente está... Mas isso é a ponta do iceberg. O mais profundo é a construção, desde muito jovem, de que você não vai poder chegar num lugar sem ser incomodado por causa da sua cor de pele. A igreja pode superar isso, ser uma força para a superação disso, desde que ela supere isso dentro de si. Então não adianta dizer que tem representante negro numa igreja. Por exemplo, eu sou batista e o executivo da igreja batista é negro. A pergunta é, da porcentagem de membros da igreja, corresponde à porcentagem de líderes da igreja que são negros? Essa é a pergunta. A pergunta não é se tem negro, para mostrar a lógica do amigo negro. Eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro. É a mesma lógica de dizer, não tem racismo numa denominação porque tem um negro lá. Não. A conta é outra. A conta é uma igreja que tem qual porcentagem de negros na sua membresia? Vou pegar o exemplo da Assembleia de Deus, tá? Que eu acho que é mais gritante. A presbiteriana não é um bom exemplo. A presbiteriana tem maioria branca. Mas pega a Assembleia de Deus. Qual é a porcentagem de negros na Assembleia de Deus? Beleza. Agora vamos pegar a porcentagem de pastores presidentes negros. E vamos ver se chega a metade. Se chegar a metade, eu vou dizer que o racismo começou a ser superado entre os evangélicos do Brasil. Quem está fazendo essa estatística? Essa é a questão. Nossa, teria muito que a gente conversar ainda. Essa frasezinha final do Brian aí daria assunto para uma outra reunião inteira, assim, sem dúvidas. Nossa, eu não falo não é nem fazendo média com vocês, mas de fato foi muito, muito, muito legal esse momento. Muito obrigado, Jacira, muito obrigado, Brian, pela história de vocês, por todo o aprendizado. Falo isso por mim, mas também por todo o conselho de História BC2. Sem dúvidas, a gente vai pensar em promover outras reuniões e abrir mais espaço para debater esse tema no próximo ano, sem dúvidas, porque de fato tem muito a ser explorado e muito a ser pensado.